A gente quer se unir à família e de maneira muito especial aos missionários que não desistem e que levam o Evangelho com tanta dificuldade a pessoas que não têm nem 10% do que nós temos. Há pessoas que vivem restrições humanas graves, muito graves, restrições dolorosas mesmo. Cada vez que eu volto desses lugares, assim como foi para mim a faixa de Gaza, a visita que nós fizemos aos refugiados iraquianos na Jordânia, como eu descredencio lá as minhas ilusões. Você vê o sofrimento. Quando você pensa em reclamar em alguma coisa, eu me lembro daquele povo, eu me lembro daquela experiência que eu tive. E é como se fosse uma coerência mesmo que eu preciso assumir. Aqui, para mim não faz diferença, viu? Se essa caixa ficar desligada, não tem problema. Estava prejudicando a transmissão? Não. Não? É só o outro. Resolvemos aqui, porque antes a gente estava sem o retorno. Mas se o povo está ouvindo, é o que importa. Às vezes falta para nós isso, sabe? Sair um pouquinho de casa. Eu me lembro que tem mais ou menos uns 2 meses eu fui ao INCA, no Rio de Janeiro, e eu passei lá umas 2 horas, visitei várias áreas do hospital. Quando cheguei na seção das crianças, todas elas com câncer, né? Todas elas fazendo tratamento, com suas mães do lado, sofrendo tanto ou mais. Não sei o que dói mais. Ali a gente ressignifica muita coisa. Às vezes é só isso que falta para nós. Às vezes nós ficamos mergulhados nos nossos problemas, nas nossas misérias. Como nos faria bem abrir a janela da nossa vida e olhar aquilo que está se passando do lado. Não é que o sofrimento da gente não mereça respeito, não é isso não. Não é isso que eu estou falando. Todo sofrimento merece ser respeitado. Mas faria muito bem à nossa alma se a gente tivesse coragem de ver o que acontece tão próximo a nós. E o mais bonito, minha gente, saber que a nossa ação, o nosso trabalho, a nossa visita pode modificar a vida de uma pessoa. Pode aliviar aquele momento da dor. Faço uma menção aos doutores da alegria, que levam nos hospitais, nos asilos. Talvez não, certamente, porque nós estamos falando com o Brasil todo. Eu não vi, mas dizem que aqui na Vanguarda, que é a retransmissora da Rede Globo, aqui no Vale do Paraíba, num programa inclusive apresentado pelo amigo meu, Jonas Almeida, e a namorada dele. Eles estão fazendo um quadro de realizar o sonho de velhinhos. Aí me parece que é no sábado, né? Todo sábado, 11h30, meio-dia. O da semana retrasada foi uma senhora que nunca tinha tido uma festa de aniversário. Aí fizeram a festinha para ela. Diz que ela foi a maior alegria que ela viveu na vida. Foram lá no asilo e fizeram a festinha para ela. Nunca teve na vida uma festinha e era o sonho dela. Mas a da semana passada mexeu comigo. Era uma senhora que tinha vontade de comer bolo de fubá. Bolo de fubá deve ter representado muita coisa na vida dela, né? E a partir do momento que ela foi para o asilo, não comeu mais bolo de fubá. Até que me contou isso. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu.
É como se eu ficasse envergonhado, sabe? Como se eu ficasse, não. É uma vergonha existencial. Aí a Teca diz que quando ela viu o bolo de fubá, a alegria dessa senhora, diz que foi comovente ver um desejo tão simples, tão pequeno, insignificante aos nossos olhos. Insignificante. O que é um bolo de fubá na rotina da nossa vida? A gente vê na mesa, parte um pedaço, come. Mas não passa pela nossa cabeça que aquele bolo de fubá seria o motivo de festa na vida de alguém. Mais que isso, realização de um sonho. A realização de um sonho que para mim não diz nada. Esse é o mundo. Essa é a vida que nós desconhecemos, a vida que ninguém vê. Os personagens que estão ocultos nos hospitais. É igual uma garotinha que eu experimentei lá, no dia que eu fui no Inca. Eu fui ao Inca e quando passei por essa menina, não, ela foi a última. Quando eu entrei lá no hospital, uma enfermeira já começou a me dizer: o senhor tem que ir conhecer, o senhor tem que ir conhecer. E ela estava fora da nossa rota, que ela já estava numa fase dos cuidados paliativos, onde nem se aconselha muito a entrar. Já não tinha luta ali, já era despedida. Se vocês vissem a alegria daquela menina quando olhou para mim, a mãe dela do lado, ela chorava, essa menina chorava. E ela dizia assim que eu fazia parte da vida dela. E eu não sabia disso. Eu não sabia que ela existia, eu não sabia que ela lutava contra um câncer há mais de 5 anos. Eu não sabia que a minha palavra, o meu trabalho, o meu ministério, as minhas músicas havia ajudado a sofrer, a significar a cruz. Porque eu sei que 2 dias depois ela estava morta. E eu fiz questão de participar da maneira como eu pude. Se a vida nos colocou um diante do outro, algumas horas antes dela ir embora, se a vida me deu a oportunidade de saber a importância que eu tinha para ela, eu queria continuar tendo uma participação mesmo sem que ela soubesse. E eu me lembro que quando eu liguei para a mãe dela, a menina ainda não tinha sido sepultada, por causa de um limite também financeiro, por causa também de uma pobreza que nos expõe ainda mais indigentes num momento como esse, né? Nós vivemos num país onde até para sepultar um filho, quem é pobre, é humilhante. Fiquei pensando, meu Deus, como nos faz falta sair de casa. Como nos faz falta entrar nos lugares, conhecer as pessoas, ouvir as histórias. Como a gente cura dentro de nós o que precisa ser curado. Como a gente se livra dos egoísmos. Como a gente soluciona os nossos problemas. Só estando ao lado, ajudando a solucionar questões pequenas, como um bolo de fubá. Que se a gente não fosse lá investigar, quando eu digo a gente, eu me coloco na equipe de produção da TV Vanguarda, que eu até desconheço, não sei quem é. De alguém que entrou nesse asilo para descobrir os sonhos. Isso faz diferença entre nós.
Aquele que lembra que naquele asilo podem existir pessoas que estão com sonhos nas gavetas. E quem sabe, se eu perguntar, eu descubro que eu posso realizar. É tão pouco, é tão pequeno, ninguém está pedindo uma viagem. Não. Está pedindo um sabor que me lembra algo que foi bom em mim, para mim. Está me pedindo, ou nem está pedindo não, está só contando. Que sente saudade de um bolo de fubá que representava a família reunida, que representava filhos, que agora não existem mais, que representava uma casa cheia de significados, que já não existe mais. É assim, minha gente, me desculpa, eu fui falando da Poliana e acabei... Acho que era para ter sido assim mesmo o programa, eu estava com várias coisas aqui para tratar. Vou deixar para outra ocasião. Agradeço muito a oportunidade de ter esse espaço aqui, onde nós somos quem somos, falamos do que de fato nos interessa, do que consideramos importante a ser dito. Hoje, na festa da Santa Cruz, na exaltação desta cruz, todos nós somos convidados a prestar atenção nas cruzes que estão próximas de nós. Pode ser que um gesto muito pequeno possa trazer ressurreição à nossa vida e à vida de quem estiver necessitado do nosso gesto. A teologia nos ensina: Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse bem. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Falava a respeito da vinda do reino. Mas quem diz que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste reino. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa. Porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada. Para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro. Um compromisso com a experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós,
esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Um ser humano, boa parte da origem dos sofrimentos humanos está na maneira como a pessoa pensa. Boa parte da origem dos nossos sofrimentos está naquilo que nós pensamos e que nós permitimos dentro da nossa cabeça. Por exemplo, perdi o meu namorado. Se naquela hora eu não me permitisse me envolver totalmente por aquela emoção que me jogou, achando que eu estava com o pior sofrimento do mundo, se eu racionalizasse, se naquele momento eu distanciasse um pouquinho da minha emoção e pensasse, isso não é o fim do mundo. Perder um namorado não pode ser uma causa final. Mesmo que a fila pode andar com muita facilidade. Primeiro, vou raciocinar. Se ele não me quer, porque ele não gosta de mim. Vale a pena sofrer por uma pessoa que não gosta de mim? Pode até valer um tempo pequeno, mas não estender esse desprezo para o resto da vida. Não. Por exemplo, tenho no meu livro, um rapaz estava sendo caluniado através de cartas anônimas. Ele era um funcionário de um banco, vivendo cada vez mais uma progressiva escalagem de postos, até que ele começou a receber cartas anônimas denunciando que ele estava roubando, sabia de roubos que ele estava fazendo no banco e que ele iria ser denunciado às autoridades. Esse rapaz me procurou, gente, ele não conseguia dormir. Até que eu perguntei para ele, meu amigo, com toda sinceridade, você tem alguma coisa na sua conduta profissional que realmente pode ser um perigo para você? Eu falei, não, padre. Pelo amor de Deus, tudo que eu consegui na minha vida foi com o meu trabalho, foi com isso, foi com aquilo, papapá, papapá. Eu falei, mas então por que você está com medo? Eu falei, não estou com medo, eu estou chateado. Eu falei, peraí. Se alguém está fazendo cartas anônimas é porque tem inveja de você. Concorda comigo? Concordo. Se ele tem inveja de você, é porque você tem valores que ele não tem, concorda? Concordo. E você está chateado por isso? Aí ele, você é o bom da história. Quantas vezes nós perdemos tempo da nossa vida, a gente não dorme por causa dos invejosos? Você sabia que eles já falaram de você aí? Não estou sabendo não. E a mim só interessa o que fala de mim, aquilo que verdadeiramente tem alguma conotação com a realidade. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo e as minhas noites de sono por causa de fofoqueiros de plantão, que não tem o que fazer, que ao invés de cuidar da vida dele, está querendo cuidar da minha. Neutralizar o poder do sofrimento sobre nós é isso, é você lançar um pensamento bom para substituir um pensamento ruim. Se eu verdadeiramente dou ouvidos à fofoca e fico muito preocupado com o que os outros estão achando de mim, eu vou perder a minha qualidade de vida, eu vou adoecer. Quantas pessoas a gente vê adoecendo no corpo, minha gente, porque não são capazes de filtrar as opiniões que os outros têm deles. Pessoas públicas, é claro. Quanto mais uma pessoa é pública, mais as pessoas vão achar coisas dela. Vão inventar, vão dizer verdades, mas vão inventar muito também. Agora eu pergunto para vocês, a inveja é um problema de quem está sentindo ou de quem está sendo a causa? Vai se curar. Eu não tenho o direito de fazer com que esses meus sentimentos mesquinhos me paralisem no mundo. Tanto é que quando eu me percebo tendo inveja de alguém, gente, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu não tenho o direito de ter inveja dele porque eu tenho outros valores. Eu não tenho que querer ser ele. Eu tenho que querer ser o que eu sou. Nós temos que florescer no lugar em que Deus nos plantou. Quantas pessoas estão sofrendo hoje terrivelmente males psicológicos, psíquicos, porque não são capazes de substituir as ideias ruins por ideias boas? Quanta gente sofre na vida porque ela está querendo ser a outra. Queria tanto ter aquele cabelo. Aí para ela, que ela gostaria de ter aquele cabelo, ela fala, seu cabelo está opaco, né? Está ruim, não está? Você pode não ter os valores que ela tem, mas você tem valores. Alvejo atinge a minha alma, porque me alveja por dentro também.
O sabão que escorre do tanque na roupa que eu estou tirando a sujeira me atinge também. É a mulher que consegue ser feliz sendo dona de casa e descobre no ofício que exerce um jeito de lavar a própria alma. Às vezes o nosso sofrimento vai embora no momento em que você se ocupa de fazer alguma coisa de útil. Não permita que a depressão lhe pegue. Volto a lhe dizer, existem depressões que são processos químicos, o livro trata disso. Existem doenças que acontecem na nossa vida por desordens químicas, mas existem outras que são frutos da preguiça. Deprimido adora um sofá. Ai, padre, eu estou gorda desse jeito porque eu estou muito ansiosa. Aí ansiosa, ela come chocolate. Eu nunca vi um ansioso comer uma folha de alface de madrugada. Está ansioso, come uma cenoura. Aí ela deita lá às 7 horas da manhã e ela passa o dia comendo pipoca e tomando um Toddy. E está deprimida. Aí à noite, não consigo dormir. Claro, ficou deitado o dia inteiro. Como é que vai dormir de noite? Aí assiste a sessão coruja, não sei o que, depois de estar o dia inteiro com sono, muda o hábito. A tristeza muitas vezes vai embora na nossa vida no momento em que a gente faz uma caminhada, abre a janela e começa a ver o mundo. Vamos fazer uma limpeza nessa casa, vamos organizar a nossa vida. Um ser humano, boa parte da origem dos sofrimentos humanos está na maneira como a pessoa pensa. Boa parte da origem dos nossos sofrimentos está naquilo que nós pensamos e que nós permitimos dentro da nossa cabeça. Por exemplo, perdi o meu namorado. Se naquela hora eu não me permitisse me envolver totalmente por aquela emoção que me jogou, achando que eu estava com o pior sofrimento do mundo, se eu racionalizasse, se naquele momento eu distanciasse um pouquinho da minha emoção e pensasse, isso não é o fim do mundo. Perder um namorado não pode ser uma causa final. Mesmo porque a fila pode andar com muita facilidade. Primeiro, vou raciocinar. Se ele não me quer, porque ele não gosta de mim. Vale a pena sofrer por uma pessoa que não gosta de mim? Pode até valer um tempo pequeno, mas não estender esse desprezo para o resto da vida. Não. Por exemplo, tenho no meu livro, um rapaz estava sendo caluniado através de cartas anônimas. Ele era um funcionário de um banco, vivendo cada vez mais uma progressiva escalagem de postos, até que ele começou a receber cartas anônimas, denunciando que ele estava roubando, sabia de roubos que ele estava fazendo no banco e que ele iria ser denunciado às autoridades. Esse rapaz me procurou, gente, ele não conseguia dormir. Até que eu perguntei para ele, meu amigo, com toda sinceridade, você tem alguma coisa na sua conduta profissional que realmente pode ser um perigo para você? Eu falei, não, padre. Pelo amor de Deus, tudo o que eu consegui na minha vida foi com o meu trabalho, foi com isso, foi com aquilo, papapá, papapá. Eu falei, mas então por que você está com medo? Eu falei, não estou com medo, eu estou chateado. Eu falei, peraí. Se alguém está fazendo cartas anônimas é porque tem inveja de você. Concorda comigo? Concordo. Se ele tem inveja de você, é porque você tem valores que ele não tem. Concorda? Concordo. E você está chateado por ele? Você é o bom da história. Quantas vezes nós perdemos tempo da nossa vida, a gente não dorme por causa dos invejosos? Você sabia que eles já falaram de você aí? Não estou sabendo não. E a mim só interessa o que fala de mim, aquilo que verdadeiramente tem alguma conotação com a realidade. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo e as minhas noites de sono por causa de fofoqueiros de plantão, que não tem o que fazer, que ao invés de cuidar da vida dele, está querendo cuidar da minha. Neutralizar o poder do sofrimento sobre nós é isso, é você lançar um pensamento bom para substituir um pensamento ruim. Se eu verdadeiramente dou ouvidos à fofoca e fico muito preocupado com o que os outros estão achando de mim, eu vou perder a minha qualidade de vida, eu vou adoecer. Quantas pessoas a gente vê adoecendo no corpo, minha gente, porque não são capazes de filtrar as opiniões que os outros têm deles.
Pessoas públicas, é claro. Quanto mais uma pessoa é pública, mais as pessoas vão achar coisas dela. Vão inventar, vão dizer verdades, mas vão inventar muito também. Agora eu pergunto para vocês: a inveja é um problema de quem está sentindo ou de quem está sendo a causa? Vai se curar. Eu não tenho o direito de fazer com que esses meus sentimentos mesquinhos me paralisem no mundo. Tanto é que quando eu me percebo tendo inveja de alguém, gente, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu não tenho o direito de ter inveja dele porque eu tenho outros valores. Eu não tenho que querer ser ele. Eu tenho que querer ser o que eu sou. Nós temos que florescer no lugar em que Deus nos plantou. Quantas pessoas estão sofrendo hoje terrivelmente males psicológicos, psíquicos, porque não são capazes de substituir as ideias ruins por ideias boas? Quanta gente sofre na vida porque ela está querendo ser a outra. Queria tanto ter aquele cabelo. Aí para ela, que ela gostaria de ter aquele cabelo, ela fala: seu cabelo está opaco, né? Está ruim, não está? Você pode não ter os valores que ela tem, mas você tem valores. Alvejo atinge a minha alma, porque me alveja por dentro também. O sabão que escorre do tanque na roupa que eu estou tirando a sujeira me atinge também. É a mulher que consegue ser feliz sendo dona de casa e descobre no ofício que exerce um jeito de lavar a própria alma. Às vezes o nosso sofrimento vai embora no momento em que você se ocupa de fazer alguma coisa de útil. Não permita que a depressão lhe pegue. Volto a lhe dizer, existem depressões que são processos químicos, o livro trata disso. Existem doenças que acontecem na nossa vida por desordens químicas, mas existem outras que são frutos da preguiça. Deprimido adora um sofá. Ai, padre, eu estou gorda desse jeito porque eu estou muito ansiosa. Aí ansiosa, ela come chocolate. Eu nunca vi um ansioso comer uma folha de alface de madrugada. Está ansioso, come uma cenoura. Aí ela deita lá às 7 horas da manhã e ela passa o dia comendo pipoca e tomando um Toddy. E está deprimida. Aí à noite, não consigo dormir. Claro, ficou deitado o dia inteiro, como é que vai dormir de noite? Aí assiste a sessão coruja, não sei o que, depois de estar o dia inteiro com sono, muda o hábito. A tristeza muitas vezes vai embora na nossa vida no momento em que a gente faz uma caminhada, abre a janela e começa a ver o mundo. Vamos fazer uma limpeza nessa casa, vamos organizar a nossa vida. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de falar com você, de falar com sua família. Nós acreditamos que o lugar da conversão é o nosso coração. Talvez desde criança a gente tenha escutado falar isso. Que o nosso coração precisa ser transformado, não é assim? Que o nosso coração precisa ser renovado, convertido. Mesmo que tudo, a gente sabe, tudo o que acontece na nossa vida é ordenado pelo cérebro, o coração sempre teve uma linguagem simbólica muito forte de ser ele o centro de tudo aquilo que a gente é. Se você quer falar com profundidade de si mesmo, você usa seu coração. O coração é um lugar onde Deus precisa não ter nenhum obstáculo para nos falar com clareza. Porque nós colocamos esses obstáculos. Nosso pecado muitas vezes ele nos proporciona colocar obstáculos dentro de nós que depois vão criar uma inimizade entre aquilo que é bom para nós mesmos. É impressionante isso. Como às vezes nós encontramos pessoas que estão sendo inimigas de si mesmas. Porque isso é possível. Basta você não filtrar as vozes que falam ao seu coração. A gente usa muito essa expressão, né? Esse texto falou ao meu coração. Este livro falou ao meu coração, aquela imagem falou ao meu coração. Isso é, ela teve um poder afetivo sobre mim. Ela teve uma autoridade sobre mim. Quando você usa a expressão de que o outro machucou seu coração, ou
Ou quando você quer realçar o valor que o outro tem na sua vida, você diz que ele mora no seu coração. Não é assim? O coração é um território de alto valor simbólico na nossa vida. E é por isso que a gente sempre diz que a entrada de Deus na nossa vida é pelo coração, pelo centro, por tudo aquilo que a gente é. Deus não entra pelas portas secundárias, Ele prefere a entrada principal, é o nosso coração. Muito cuidado, a palavra fere. E se ela vem de uma pessoa que nós amamos, ela fere ainda mais. Por quê? Porque o coração é um território onde nós colocamos aqueles que têm autoridade sobre nós. Por isso, o coração é muito mais do que a gente pensa ser. O coração é o território povoado, é a cidade onde muitas pessoas habitam dentro de nós. E como toda cidade tem os seus arruaceiros, é preciso que a gente coloque esses arruaceiros no lugar correto. Porque o seu coração é um território santo. O seu coração é um território que merece toda a reverência. O seu coração é um território que merece toda a vigilância. Jesus já nos chamava a atenção de que era preciso vigiar e orar. Orar como uma atitude que nos coloca em consonância diária com o Senhor. E a vigilância, a observância, para que a gente não perca a capacidade de identificar quem são os amigos do nosso coração. Quem são as pessoas que estão de fato colaborando para que a gente tenha condições de tornar o nosso coração cada vez mais puro, para que Deus tenha a oportunidade de falar nele e através dele em mim. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que o outro nos diz, e essa chateação vai demorar muito à medida em que o outro for importante para nós. Já observou isso? Que às vezes você recebeu ali uma mágoa, uma palavra que foi difícil para você digerir, uma calúnia que alguém lhe fez. O tempo apaga isso. Daqui a pouco o outro vem lhe pedir perdão, você nem lembra mais por quê que ela ficou ou que você ficou chateado com ela. É porque na verdade o vínculo não era tão estreito. Agora, se é alguém que nós amamos de coração, se é alguém que tem autoridade afetiva sobre nós, esta mágoa pode nos magoar muito profundamente e pode nos machucar durante muito tempo. Precisamos passar o pente fino para ver se estamos dizendo amém a pessoas que realmente estão comprometidas com o nosso processo de conversão. Muitas vezes nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus, é porque o amém que nós estamos dizendo humanamente às pessoas que têm uma influência sobre nós, não nos favorece. Ou até mesmo de pessoas que não estão comprometidas com o nosso crescimento. De pessoas que não estão interessadas na nossa libertação. É impressionante como existem pessoas com o dom de fortalecer aquilo que é fraco em nós, sabe? De nos tornar piores ainda do que somos. E aí entra a conversão do coração, minha gente. Se a gente não tiver coragem de olhar para os relacionamentos que nós temos, para as pessoas que têm autoridade sobre nós, e identificar, será que essa pessoa está exercendo na minha vida o mesmo papel que Jesus exerce, que é de me libertar, que é de me tornar melhor? E quais são as pessoas na nossa vida que acentuam ainda mais as nossas fraquezas? É disso que nós estamos falando. E aí então nós começamos a ser seletivos, não no sentido de ser preconceituosos, de jogar o outro fora, não se trata disso. O nosso processo de conversão tem de acontecer, sobretudo na consciência dessa humildade. Nós não somos melhores que os outros, mas nós temos o direito de delimitar o espaço. E quem vai exercer essa autoridade sobre nós? A partir de hoje, essa autoridade afetiva, essa voz que dita ao meu coração quem eu sou e quem eu deixo de ser, de estar com o símbolo da fé. O amor talvez seja isso, né? A oportunidade que a gente tem de assimilar o outro, de sabê-lo de cor. Da mesma forma como uma mãe olha o tempo todo para o filho que trouxe ao mundo, a gente sabe que nas primeiras semanas
A mãe não consegue olhar para outra coisa senão para o recém-nascido que ela tem nos braços. Um exercício de amor, como se quisesse saber todas aquelas feições de cor. Como se quisesse decorar aquele rosto para nunca mais esquecê-lo. Como uma fotografia não pode registrar com tanta profundidade o que o olhar de uma mãe pode. Aliás, eu acho fantástico isso. A mãe é a mulher que primeiro nos viu na vida. A mãe é a primeira mulher que nos olhou com calma, com demoras. É aquela mulher que demorou o seu olhar em nós para nos saber de cor. É um exercício humano de compreender o que é divino. É porque a palavra do outro tem autoridade sobre nós. Por isso que eu sempre digo que uma mãe, quando coloca um filho no mundo, um pai, quando coloca um filho no mundo, precisa ter muito cuidado com o que vai dizer a esse filho. Porque a palavra dele vai ter autoridade sobre o filho. Muitas crianças são traumatizadas porque escutaram de pessoas que eram o porto seguro delas frases infelizes, que depreciavam, que diminuíam. São Paulo tem uma passagem interessantíssima em que ele fala desse inimigo íntimo como um espinho na carne. É claro que ele está falando da fraqueza dele. O anjo de Satanás que grita dia e noite, ele disse: em mim há para que meu espírito não se enchesse de vaidade, foi-me colocado um espinho na carne, um anjo de Satanás que grita dia e noite dentro de mim. O que é esse espinho? A fraqueza humana. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando, abrigando inimigos, pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal, é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro, terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós. Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Um caminho seguro para você interpretar se está sendo cristão ou não,
se estava vivendo a essência da espiritualidade cristã, é você se perguntar: eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amo a mim mesmo? Pronto. Eu sei que nós temos muitos escritos, tem a Bíblia, que é um livro extenso, com muitas regras, aliás, muitas regras do Antigo Testamento, que foram reinterpretadas por Jesus e que, lamentavelmente, às vezes nós encontramos cristãos nos dias de hoje querendo ressuscitar as leis do Antigo Testamento que Jesus, de alguma forma, já superou. Claro, intencionados, querendo, de alguma forma, encontrar na Sagrada Escritura um fundamento para seus ódios, para suas intolerâncias. Tá? Aliás, o Padre Léo, o sábio Padre Léo, dizia muito isso. Na Bíblia você encontra textos que justifiquem até o assassinato. Se você quiser assassinar alguém e dizer que estava na Bíblia, está lá, você encontra textos para isso. Então nós, muitas vezes, ficamos perdidos sem um entendimento claro do que significa hoje, se eu quiser dizer ao mundo que eu sou cristão. Terá de amar a Deus acima de todas as coisas. Coisas são essas. Tudo. Não tem exceção. Sua casa, seu dinheiro, sua família. Ser responsável. Depois eu vou dizer por que é responsável. Que eu sei que muita gente, irresponsavelmente, em nome de uma missão, largou a família para segundo plano e foi viver as coisas da igreja. Isso acontece. Uma outra dimensão. Não é largar a responsabilidade de cuidar da família e ficar mais lá enfiado dentro da igreja do que cuidando das coisas de casa. Não é isso. É aqui dentro que é a coisa. Amar a Deus acima do emprego que a gente tem, do sucesso que a gente faz, da carreira que a gente construiu. Mas isso parece muito teórico e difícil. Não é não. Você tem como valorizar a sua carreira, por exemplo, o sucesso que você faz, colocando Deus acima de tudo isso. É só compreender que tudo isso que você alcançou não foi por méritos somente seus. Quem lhe deu essa capacidade? Você desenvolveu as capacidades, mas quem lhe deu na origem? Recebeu dos seus pais. Quem deu a seus pais? Você chega numa eterna busca deste Deus que nos sustenta em tudo. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas significa você firmar dentro de você a consciência de que tudo que você faz de maravilhoso, de impecável, do ponto de vista humano, aquele momento em que a sua humanidade esteve absolutamente livre de tudo que é mesquinho em você, isso é dom de Deus. Isso é Deus plenamente manifestado em nós. Então a pessoa que canta maravilhosamente bem, ela canta sabendo que aquele canto, que aquela capacidade de cantar, muito embora tenha sido desenvolvido por meio de aulas e esforços, é um dom divino que ela carrega. Isso nos coloca numa humildade, numa simplicidade, inclusive na vida com as pessoas. Quem tem essa consciência, dificilmente se reveste de prepotência e de arrogância. Porque sabe que toda a grandeza que ela pôde alcançar como pessoa tem a sua raiz, tem a sua origem em Deus. É Deus quem me sustenta, é Deus quem me dá os dons. Então eu amo a Deus acima de todas as coisas assim, consciente que até no momento, como dizia Santo Agostinho, ele falava isso de maneira linda, simples e sofisticada ao mesmo tempo. Quando o coração humano se sente com capacidade de reconhecer o erro que cometeu, ele já está sob o influxo da graça divina. Até para você reconhecer que errou, Deus tem que ter dado um movimento inicial. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de reconhecer o meu erro. Eu não reconheço o meu erro por quê? Meu orgulho me comanda,
Eu tenho dificuldade de reconhecer que sou frágil. Então, quando eu sou capaz de reconhecer que errei, é porque a divindade que me habita está me comandando. Então Deus está acima de todas as coisas. Eu tenho consciência de que tudo aquilo que a minha inteligência me proporciona só é possível porque Deus me deu a inteligência. Então você coloca Deus antes de todas as situações. Não é que você seja uma marionete que Ele comanda. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem, inclusive, livre-arbítrio para decidir se vai desenvolver suas capacidades ou não. Essa semana eu pensei muito sobre isso. Inclusive, fiz um post aqui. Refleti sobre as potencialidades. O potencial que existe no meu corpo, o potencial que existe na minha mente. Que eu posso desenvolver ou não. Observe uma criança. A criança é naturalmente elástica. A criança não tem dificuldade com as articulações, a não ser que ela tenha uma doença. Se ela é saudável, ela tem habilidades, ela tem facilidade de movimentos. Mas na medida em que a gente vai vivendo, se a gente não estimula o potencial do corpo, esse potencial vai ficando adormecido. Eu posso muitas vezes ter uma conduta em que eu não tenho tempo para o cuidado do corpo. A minha falta de cuidado com o corpo vai fazer com que ele engorde, com que ele acumule gorduras dentro das artérias. Ele vai perdendo a flexibilidade. Eu estou neste momento da minha vida, eu vou confessar para vocês, readquirindo a flexibilidade do meu corpo, que eu fui perdendo com o tempo, que eu fui perdendo com a rotina. Tente ficar de cócoras, sem segurar em nada. Sem medo de errar, 90% das pessoas não conseguem mais. Porque não é uma posição que nós fazemos mais. Nós fomos criando facilidades. O nosso carro, ele é adaptado para te dar muito conforto, para você usar menos os esforços. Só que isso tem um custo. Nós vamos perdendo flexibilidade, nós vamos ficando enrijecidos. E, lamentavelmente, quando nós estamos enrijecidos, quando a nossa musculatura está enrijecida, as nossas articulações ficam mais propensas a serem lesionadas, a serem machucadas, porque nós não temos mais a flexibilidade do movimento. A musculatura, ela deveria ser forte e flexível. Há pessoas que só têm a musculatura forte. Criou boa base muscular, mas não desenvolveu flexibilidade. Há pessoas que têm boa flexibilidade, mas falta um pouco de massa muscular. Está com muito tecido adiposo. Eu não estou falando de estética, viu, gente? Não, você tem o direito de ser como você quiser e ficar confortável em você do jeito que você bem entender. Mas coloque um pouco de flexibilidade no seu corpo e você vai ver como ele agradece, com menos dores. O descanso fica mais fácil, o trabalho fica mais fácil. A maioria de nós tem dor na lombar. Não pode agachar que já volta todo torto. Tenta pegar uma coisa do tipo, ai, travei! Levanta nunca mais. Por quê? O potencial do corpo, ele existe. Está escondido lá, mas muito escondido dentro de nós. Por isso que é bom você ter uma atividade física que exercite, que estimule força muscular e flexibilidade. A mente, a mesma coisa. Eu posso ter uma mente tranquila, serena. O potencial dela é este. Você não nasceu angustiado. Você não nasceu conflituado do ponto de vista mental. Se todas as suas necessidades foram satisfeitas na hora certa, você ficava lá, no bercinho, respirando corretamente.
Tem um momento que a nossa ansiedade é tão grande que modifica até a nossa respiração. É impressionante como até o nosso corpo sofre as consequências de uma mente desordenada. Quanto mais em cima você respira, maior é a sua ansiedade. A respiração profunda, aquela que pega desde a base do seu abdômen, que vai subindo, até a sua cabeça. Essa é a respiração que tem um poder enorme de oxigenar tudo, inclusive os seus pensamentos. O potencial da mente está ali dentro, mas está adormecido. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer, Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete. Né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Ninguém pode olhar para o passado.
observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? E o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se. A partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. E hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo. Sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você. Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar, de nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida.
Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? O que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. Um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se. Para a partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você. E no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. E possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo. Sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. Neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de... Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar e nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado você que está ligado conosco, você que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, ter a oportunidade de falar hoje com você.
Todos nós, de vez em quando, precisamos refletir a nossa vida, pensar naquilo que nós estamos vivendo e naquilo que Deus quer que a gente viva. Nem sempre a vida que nós estamos vivendo é a vida que realmente Deus quer para nós. Quantas vezes a gente reconhece isso? Né? Em muitos momentos da nossa história, eu na minha vida, você na sua vida, você descobre que existe uma inadequação entre aquilo que Deus quer para você e aquilo que você está vivendo. Que às vezes o que nós necessitamos é de uma palavra que funcione como uma chave. Uma chave que abre as portas que nos permitem acessar as nossas necessidades. Porque às vezes a necessidade, ela vai despertar uma atitude, que é justamente o momento que nós fazemos a nossa parte do milagre. Como nas bodas de Caná. Os servos precisaram apresentar as talhas cheias de água para que Jesus transformasse em vinho. Quando eu mexo nas minhas necessidades, eu de alguma forma estou enchendo as talhas de água, porque estou tomando conhecimento daquilo que de fato eu necessito, não o que eu quero. Interessante isso, né? Não basta lutar, tem que lutar do jeito certo. Porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida, justamente porque nós estamos lutando errado. Nós estamos fazendo o movimento contrário do que a gente deveria fazer para alcançar aquele tal resultado que a gente tanto espera. É igual estudar errado. Todo mundo já deve ter escutado falar isso, né? Que não basta estudar, tem que estudar do jeito certo. Às vezes a gente estuda errado, às vezes a gente pega um livro, pega um tema que a gente precisa preparar para o outro dia ou para a aula, a gente fica lá 3, 4 horas seguidas e você não está percebendo que já não está rendendo o que poderia render por causa do cansaço cerebral. A vida é a mesma coisa, minha gente. As regras simples do estudo podem valer para nós também. Se a gente não tem, vez em quando, se a gente não se coloca, vez em quando, nessa disciplina de olhar para a nossa vida e de lutar certo, determinar quais são os passos que nós precisamos dar para a gente alcançar os resultados, a gente corre o risco de perder a oportunidade do crescimento. Que a vida é assim. Se você pega a semente, se você vai lá na filosofia grega, a semente, ela tem todo o potencial da árvore, mas ela ainda não é a árvore, mas ela tem a potência. Ela tem o potencial guardado dentro dela. E é interessante, Jocélio, porque o cristianismo, quando compreendido como uma potência que se torna ato, como uma potência que vai vivendo o processo do vir a ser, ele fica tão saboroso, porque você vai descobrindo que o que Deus quer que você seja não é uma outra pessoa, é que você seja você mesmo, com tudo aquilo que lhe foi dado, o já entregue, mas ainda não tornado. E essa dinâmica, ela é muito inteligente, ela é muito saborosa. E você sabe que qualquer pessoa, ainda que seja um ateu, vai compreender esse desenvolvimento humano e vai identificar nessa dinâmica algo muito frutuoso. Acho que é bom a gente pensar que nós já temos, mas ainda não sabemos desfrutar do que temos. Nós continuamos necessitados de ouvir as mesmas coisas. E tem um ciclo. A palavra, ela tem um ciclo dentro de nós. Pode observar, às vezes você escuta a mesma leitura lá na missa. Você escutou o ano passado, escutou esse ano de novo, e de repente esse ano foi diferente. Por quê? Aquela palavra, a pá que lavra, né? Ela abre um sulco dentro da gente, ela vem de um jeito diferente, vem de um jeito novo, porque o ser que está escutando é outro. Não pense que você é a mesma pessoa de ontem, não é. Os sentimentos são novos, você viveu experiências novas. Nós somos novos a cada dia, ainda que estejamos envelhecendo. A dinâmica da vida nos coloca na necessidade de ser novos todos os dias. Então,
O ouvir de novo é importante, porque ali a gente tem a oportunidade de ruminar. Eu, graças a Deus, estou cada vez mais convicto de que a gente não tem que ter medo dos nossos defeitos. Eu não tenho medo de falar dos meus, sobretudo para as pessoas que me amam, que me acompanham. Elas sabem quem sou eu. Eu gosto de ter a oportunidade de ser verdadeiro. Porque quando eu sou verdadeiro, eu estou me dando a oportunidade de crescer. Se eu fico mentindo para mim mesmo, se eu minto para aqueles que estão comigo e que poderiam me dar uma oportunidade de crescimento, eu estou negligenciando a oportunidade de ser melhor. Mas é tão interessante que nós não precisamos de ouvir muitas coisas novas. Às vezes nós precisamos ouvir a mesma coisa, mas de um jeito novo. Não modifica-se o que diz, mas modifica-se a maneira como ouvimos. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa a você há 10 anos que não fez diferença. Mas aquilo que eu digo igual disse há 10 anos, hoje seja para você. Às vezes eu encontro muitas pessoas assim. Sofrem e não sabem por que estão sofrendo. Estão angustiadas, anestesiando suas angústias com comprimidos, com ansiolíticos, o que é um prejuízo imenso. Minha gente, a disciplina da alma ela é tão necessária, porque assim como a gente identifica que tem uma gordura localizada, né, que precisa ser queimada no exercício, a gente também descobre que tem os excessos na alma, no nosso jeito de ser. Quantas coisas no nosso comportamento são agressivas ao outro e também nos adoecem da mesma forma como a gordura visceral, que é essa bendita gordura que gera diabetes, que gera pressão alta, que gera infarto, uma série de doenças cardíacas que nascem dessas gorduras que a gente vai acumulando entre os órgãos. A vida nos estimula o tempo todo a olhar para fora. Nós temos 1000 tecnologias que nos jogam para fora. Mas às vezes, nós precisamos usar essa mesma tecnologia para nos jogar para dentro. Como é que isso acontece, padre? Pode ser que esteja acontecendo agora, neste momento. Eu sei que você tem 1000 canais de YouTubers por aí. E eu sei que os seus filhos assistem esses canais. Alguns nos jogam para dentro, outros nos jogam para fora. Eu não fico o tempo todo buscando coisas que me jogam para dentro. Eu também gosto de coisas que me jogam para fora, que me façam perceber o mundo, mas quando isso é em excesso, eu me torno desconhecido de mim mesmo. Eu fico um estranho para mim. Aí não sei por que estou triste, não sei por que estou desanimado, não sei por que estou apático, não sei por que estou sofrendo. Por quê? Estou desaprendendo a autocontemplação. A nossa realização, ela passa por aquilo que nós sabemos de nós. Então, se eu vou à missa diariamente, se eu faço as minhas orações, se eu tenho um contato com essa palavra, mas não sou capaz de transformar o meu jeito de lidar com aqueles que estão ao meu lado, se eu não busco essa delicadeza no trato com as pessoas, se eu não sou nem educado, né? Eu estou permitindo que esse evangelho me transforme? E o pior de tudo, estou me tornando um contratestemunho para quem me vê. Que uma coisa é você tomar as suas decisões e arregimentar a vida a partir das decisões que você tomou, de repente você ser capaz de colocar regras na relação com as pessoas e até mesmo estabelecer uma certa distância que você julga necessária naquela hora. Outra coisa é você destratar as pessoas. Outra coisa é você ser grosseiro com elas, você ser indelicado, você dizer o que o outro não merece ouvir, você até ser agressivo, porque às vezes as pessoas são agressivas e não estão percebendo. Estão sendo cruéis umas com as outras e não estão percebendo. Mesmo que a vida tenha te dado muitas oportunidades, mesmo que você tenha ficado doutor, que você tenha ficado muito rico,
que você tenha tido muito sucesso na vida, o seu jeito de olhar para as pessoas e o seu jeito de ser gente será a partir da humildade e da simplicidade do Mestre. Administrando melhor os nossos excessos, mudando o jeito como nós olhamos para as pessoas que trabalham com a gente, mudando o jeito como nós interpretamos os que estão ao nosso lado. Sempre digo isso. Eu acredito de fato nisso. Quando Deus entra na nossa vida, Ele modifica. A primeira coisa que Ele modifica em nós é o nosso olhar. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta. O que o tempo está nos pedindo? Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz, tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada.
E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre, o viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz: tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de julgar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele.
A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver.